Boa noite para quem está entrando. Vamos esperar aqui uns minutinhos para ver se entra mais gente e a gente começar a falar um pouco aí sobre como declarar, né, os nossos investimentos aí em ações e fundos imobiliários na declaração de imposto de renda, tá? Vou esperar aí mais uns segundinhos. Boa noite. Todo mundo entrando aí. Vocês conseguem me escutar bem? Dá um joinha aí só pra eu saber. Boa, obrigado. Então vamos lá. Passou um minutinho já, vamos começar aí. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Semaninha complicada, né? Todo mundo aí em casa, todo mundo meio que preso de quarentena. Aproveitar, né, que tá em casa e vamos já agilizar a declaração de imposto de renda, que nós temos aí até dia 30/4, né, para entregar a declaração. E um pouco aqui do motivo da live, né? Todo mundo que investiu em ações e fundos imobiliários, quem fez operação na Bolsa de Valores no ano de 2019, tá obrigado, né, a fazer a declaração de imposto de renda. Não tem muito o chorinho lá da renda que não é suficiente ou coisa do tipo, né? Quem operou com bolsa tem que fazer declaração de imposto de renda, não tem jeito, tá? E vamos lá. Como que é esse negócio? Principalmente para quem é a primeira vez que vai fazer a declaração, né? Que acabou por conta de ter entrado na bolsa, né? O ano passado muita gente entrou na bolsa e acaba surgindo essa necessidade aí. Para quem não está familiarizado, né? Então vamos lá, vamos tentar dividir em dois grupos, né? Vamos tentar dividir em dois grupos. O grupo de quem comprou e vendeu ações, né, o ano passado, e de quem só comprou, né? Porque quem só comprou tem um pouco menos de obrigação do que quem comprou e vendeu, né? Então vamos tentar primeiro falar do que vai ser comum para todo mundo, né? Das situações que serão comuns para todo mundo. Então, por exemplo, quem tem ações e fundos imobiliários, né, surge a necessidade, né, de declarar lá no bloco em que você declara os seus ativos, né, os seus bens e direitos. Você precisa declarar tanto a sua posição, né, de ações e fundos imobiliários em 31/12 de 2019. E aqui já surge a primeira dúvida, né? Muita gente faz errado essa informação. Por quê? Porque quando você tem que declarar, vamos imaginar que você tenha, sei lá, ações da Itaúsa, né? Você tem lá ações da holding do Banco Itaú. Vamos supor que você tenha 100 ações, tá? E o que as pessoas às vezes fazem, né? Pega lá 100 ações, vai na cotação de 31/12, 31/12 não, né? Porque não tem pregão nesse dia, mas pega a cotação do final do ano e declara o valor de mercado, né? Daquelas ações que tinha em custódia, né? Pega lá o informe de rendimento da corretora, pega as ações que tinha em custódia e declara pelo valor de mercado. Isso tá errado, tá, gente? Você tem que declarar pelo seu custo de aquisição, tá? E aí você vai ter que resgatar lá o quanto você pagou nessas ações, ou o quanto você, de fato, você pagou pelas ações, né? Sempre pelo custo de aquisição, tá? Beleza, eu dei um exemplo aqui bem simples, né? Você tem 100 ações do Itaúsa, às vezes você fez uma única compra, fica bem fácil de você declarar isso. O grande problema é quando você tem muitas movimentações, né? E aqui já surge o primeiro empecilho, que muita gente não dá importância para isso, mas eu reforço aqui o quão é importante você fazer esses controles, né? E você acompanhar esses controles. Por quê? Vamos imaginar que você fez várias compras de Itaúsa, né? Você tem que ter o teu custo médio, né? É pelo custo médio, que é o seu custo de aquisição, que você vai declarar. Então vamos supor que o seu custo médio fosse de R$10, você tem 100 ações,
né? Você declara lá que você tem 100 ações da Itaúsa, R$ 1.000 de ativos, né? E aí você abre um ativo para cada ação e fundo imobiliário que você tem, tá? Então o primeiro recado aqui, gente, quando vai declarar os bens, as ações lá nos bens e direitos, vocês têm que declarar pelo custo médio, tá? Pelo custo de aquisição. Se fez uma única compra, fica mais fácil. Se fez mais de uma compra, tem que ser pelo custo médio, beleza? Tem lá o código específico, né? Tem um código lá para ações. Não vou entrar aqui em detalhes, eu tenho aqui os detalhes, mas eu não vou entrar porque também não faz muito sentido. Mas tem um código específico para ações e tem um código específico para fundos imobiliários, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de dividendos, tá? É importante declarar os dividendos. Você tem que declarar os dividendos que você recebeu, tá? Tanto os dividendos das ações quanto os rendimentos dos fundos imobiliários, tá? Eles têm a mesma característica. Ambas as rendas, tanto os dividendos quanto os rendimentos dos fundos imobiliários, são isentos de imposto de renda, né? Então, os rendimentos isentos que você recebeu tem um bloco específico para vocês lançarem, que é o bloco dos rendimentos isentos, tá? Só que aqui surge uma questão, né? Algumas empresas mandam, né, tipo um informe de rendimento com quanto ela pagou de dividendos para os seus acionistas. Tem também os fundos imobiliários, manda cartinha e tal. Mas hoje em dia a gente sabe como é que é, né? E principalmente agora com tudo parado, os serviços parados, né? Muita gente não vai conseguir receber essas cartinhas ou muitas vezes não consegue receber a totalidade das cartinhas dos rendimentos que recebeu, né? Então aqui vai uma sugestão, é o que eu faço quando eu tô fazendo a minha declaração, quando eu tô fazendo a declaração dos meus clientes. O que eu faço? Eu puxo um extrato, né? Eu pego o extrato da corretora, né? O extrato financeiro mesmo. Puxa lá, de 1 de 2019 até 31/12 de 2019. E aí você tem todos os seus lançamentos, né? Joga isso no Excel, é bem fácil. Se você tiver em PDF, você converte isso para Excel, monta numa planilha. E aí você filtra, né? Geralmente você tem ali algumas palavrinhas-chave, né? Dividendos, rendimento, quando é FII. Você filtra, faz um somatório lá, você consegue saber quanto que você recebeu de dividendos, né? E aí você pega essa totalidade de dividendos, lança lá como rendimento isento não tributável. Aqui também tem duas particularidades, né? Os dividendos de ações você tem uma linha específica, né? Os dividendos de FIIs você não tem uma linha específica, então você lança lá em outros, tá? Mais ou menos isso, tá? Você não precisa ter o controle do quanto você recebeu de dividendos por ação, né? Você só se preocupa com a totalidade. Beleza, vamos para um outro tipo de lançamento que vocês precisam se preocupar, tá? Juros sobre capital próprio, JCP. Também tem um bloco específico. Por quê? Porque o JCP, e aí é falando exclusivamente de ações, né? Fundos imobiliários não tem a figura do JCP. Ele tem uma característica, né? Diferente dos dividendos que são isentos, o JCP ele é tributável. Só que ele é uma renda exclusiva na fonte. O que isso quer dizer? Quando você recebe o JCP, a fonte pagadora já descontou os 15% de imposto de renda. Ou seja, ele é uma renda com a tributação exclusiva na fonte. Então você tem um bloco específico também para tributação exclusiva na fonte, tá? Você pode... a mesma dinâmica que eu expliquei dos dividendos, né? Você, com base naquele teu extrato, você filtra JCP, porque ele geralmente vem destacado, né? O que é JCP, ele vem diferenciado do que é JCP do que é dividendos, tá? Filtra lá o que é JCP, soma esse total e joga lá no bloco tributação exclusiva na fonte. Tem uma linha específica para jogar o JCP, tá? O que é importante, tá? Você lança o valor líquido, tá? O valor que você recebeu. Você não precisa voltar com uns 15% de imposto, lançar o bruto e lançar o imposto que você pagou. Não precisa disso, tá? Você já lança o valor líquido do JCP. Beleza? Eu vou entrar aqui numa questão, eu não sei se todo mundo tem essa situação. Eu não tenho, tá? Na minha declaração pessoal eu não tenho essa situação, mas às vezes pode ter quem recebeu bonificação de ações, tá?
Então, por exemplo, eu sei que o ano passado quem é acionista do Bradesco, quem foi acionista do Bradesco recebeu bonificação de ações, por exemplo, tá? O que é? O banco bonifica os acionistas ou a empresa, né? Bonifica os acionistas com uma quantidade de ações X, tá? Ou seja, você ganha ações sem você precisar ter pago nada, tá? Só que aqui tem uma questão, né? Como você ganhou, é um rendimento, você aumentou o teu patrimônio, tá? Só que a bonificação de ações, ela funciona como se fossem os dividendos. É isento, é uma renda isenta de imposto de renda. E aí você pode me perguntar, pô, mas legal, se eu não paguei nada, com que valor que eu vou lançar, né? E aqui tem uma sacada. Quando as empresas fazem bonificação de ações, elas emitem um fato relevante. Neste fato relevante, tem o custo que essa empresa tá considerando para essa ação, né? Então você tem lá, vamos supor que você ganhou uma quantidade X de ações, você vai lá no fato relevante, busca qual que é esse custo que a empresa emitiu essas ações para você, e aí você, com base nisso, lança a bonificação de ações, tá? Como rendimento isento e não tributável, existe uma linha específica para vocês lançarem bonificação de ações. Tem uma questão muito importante aqui. Aumentou o seu número de ações, beleza? Você precisa ajustar o teu custo médio. Por quê? Porque você tem mais ações. Se você aumenta o seu número de ações lá no seu controle de compras e lança que você tem uma quantidade X de ações por um custo zero, isso bagunça o teu custo médio, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado. Você vai lançar suas ações por qual custo? Pelo custo do fato relevante, como se você tivesse comprado uma ação pelo aquele preço do fato relevante, tá? Essa parte da bonificação de ação é mais complicadinha mesmo, é um pouco mais denso, é um pouco mais técnico, tá? Mas quem tiver bonificação de ações, fica ligado, porque tem um tratamento específico. Se ficar com alguma dúvida, depois me manda mensagem lá no direct que eu tento explicar melhor, tá bom? Legal. Essa situação vai ter para todo mundo, independente se você comprou só ou se você comprou e vendeu. Declarar nos bens e direitos, declarar os dividendos, tanto dos FIIs quanto das ações, declarar juros sobre capital próprio das ações e declarar eventualmente bonificação de ações, beleza? Agora, vamos falar agora só de quem realizou venda de ações ou venda de FIIs, tá? Por quê? Porque aqui gera o fato gerador, ele cria o fato gerador para você fazer ou não o pagamento de imposto, tá? E aqui você precisa ficar muito ligado. Então nós vamos separar aqui, primeiro ações, depois FIIs, porque eles têm tributações diferentes, tá? Então vamos falar de ações primeiro, tá? Se você comprou e vendeu ações, você tem que ficar ligado no mês que você vendeu, tá? No mês que você vendeu, se o total das suas vendas ultrapassou em algum mês, tá? 20 mil reais, tá? Ou se foi de pelo menos 20 mil reais. Se ultrapassou R$19.999,99, beleza? Por quê? Porque se a sua venda de ações naquele determinado mês, e aí a gente fala de mês, tá, gente? É sempre separando por mês. Se a sua venda de ações for inferior a 20 mil reais, você tá isento de qualquer pagamento de imposto de renda, tá? E aqui nós estamos falando, não é de lucro de 20 mil reais, é de venda de 20 mil reais, tá? Então, se você vendeu 20 mil reais e lucrou 30 reais, você tem que pagar 15% sobre os 30 reais, tá bom? Obviamente que o pagamento do imposto, ele é só acima de imposto, imposto acima de 10 reais, né? Porque senão você não consegue emitir a DARF. Mas o DARF, né? Porque é o documento. Você não consegue emitir o DARF. Mas te gera algumas obrigações, tá? Vamos supor que você foi isento de imposto de renda, tá? Você vai ter que somar todos esses ganhos de venda de ações que você teve durante o ano, tá? Vamos supor que você não precisou pagar imposto, você não realizou vendas superior a 20 mil reais em nenhum mês específico. Você precisa somar todos esses lucros que você teve nas vendas, tá? E lançar dentro do bloco de rendimento isento e não tributável, tá? Tem uma linha específica para lançar o ganho de capital na venda de ações isento de imposto de renda, por conta da isenção dos 20 mil reais.
beleza? Vamos supor que você teve em algum mês específico venda superior a 20 mil reais. Você vai ter que apurar o teu ganho, tá? Vai ter que calcular os 15% de imposto de renda, tá bom? E aí você tinha que ter pago o DARF até o último dia útil do mês seguinte à venda. Se você não fez, você tem que fazer agora, pagar com juros e multa, eventualmente, para ficar tudo certinho. E aí, o que você vai fazer? Existe um bloco específico na declaração, que são as operações com renda variável, tá? Você vai ter que, nesse mês específico, e informar essas operações para te gerar a obrigatoriedade de pagamento de imposto, e aí você consegue juntar, né? Conciliar o imposto que você apurou com o DARF que você pagou, e aí a sua obrigação tributária está encerrada. Beleza? Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Falei de ações, tá? Vamos falar de fundos imobiliários agora. Fundos imobiliários não tem isenção de 20 mil reais, tá? Se você fez a compra, se você fez a venda de fundos imobiliários em qualquer mês específico do ano e apurou ganho, você tem que pagar imposto sobre isso. Você tinha que ter pago imposto sobre isso e agora chegou o momento de você declarar isso. Nos fundos imobiliários, a alíquota não é de 15%, a alíquota é de 20%, tá? Então também tem essa coisa que você precisa ficar esperto. De novo, se você fez a venda de fundos imobiliários e não pagou imposto, você tem que pagar agora de forma atrasada com correção de juros e multa. Como que você emite DARF? Se você colocar na Receita Federal, bota no Google, né? Mais fácil. Sicalc Web, tá? Esse é o nome do sisteminha que gera DARF. Você consegue fazer a geração de DARF. Código, só para quem tiver curiosidade, 6015 é o código que paga tanto imposto na venda de ações quanto na venda de FIIs, tá bom? Beleza. Agora uma coisa importante também, tá? Terceira questão que você precisa ficar esperto. Se você fez compra e venda no mesmo dia, isso caracteriza uma outra operação, que chama Day Trade, tá? Day Trade não tem também isenção de imposto de renda. E você também cai na alíquota de 20%, beleza? Então ficar esperto aí nessas três tipos de operações que você tem que ficar esperto, tá? Também quando fez a operação de Day Trade, também lá no bloquinho de renda variável, você tem uma linha específica lá que você coloca e você consegue fazer o cálculo, fazer a declaração e conciliar com os impostos que você pagou, tá? O que é muito importante, tá, gente? E aqui fica o alerta, porque muitas vezes o barato sai caro, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fez uma venda, fez uma outra venda ali, um valor pequeno, você fala, pô, não, ninguém vai me pegar, eu não tenho muito patrimônio, a Receita Federal dificilmente vai olhar para mim. Gente, olha só, toda vez que você vende uma ação, você tem você tem uma retenção fonte de 0,005%. Você nem percebe isso, tá? Isso a gente chama de dedo duro. A Receita Federal faz isso justamente para ela saber quem que fez a venda de ações e de fundos imobiliários também. E se for day trade, a retenção é de 1%. Então a Receita Federal consegue pegar quem fez venda de ações. Ela sabe todo mundo que fez a venda de ações. E aí, ela consegue eventualmente fazer ali alguns controles para descobrir se você vendeu acima de 20 mil reais ou não. E aí, vai da capacidade dela te intimar e falar, me apresenta o teu controle. E aí você provar que você não teve lucro naquela venda acima de 20 mil reais. Se você teve lucro, você teria que ter pago imposto, tá? Então assim, cada vez mais a Receita Federal tem muita informação, cada vez mais ela tem mecanismos para conseguir pegar o pessoal aí que, falando aqui o jargão do mercado, né, que sonega imposto, né, que tem a necessidade de pagar imposto e não o faz, tá? Fica aqui mais uma dica também que eu falo para meus clientes, que eu deixo eles bem ligados com isso. Gente, eu fico imaginando aqui, ó,
Se você quer realizar a venda de ações, tenta se planejar para não ultrapassar 20 mil reais, para não gerar obrigatoriedade. Fundos imobiliários, se vai vender, já fique esperto que você tem que pagar os impostos. Não deixa esse negócio para depois, não vai postergando muito, porque uma hora você vai ter que declarar isso. E aí na hora da declaração surge a obrigatoriedade, você vai pagar com multa e juros, vai ser aquela coisa toda e vai dinheiro pro ralo, né? Vamos lá, vou abrir agora para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Acabou tudo que eu tinha para falar. É só isso que você precisa declarar quando estivermos falando sobre investimento em ações e fundos imobiliários. É chato, é trabalhoso, mas é importante porque depois, como eu falei, o barato sai caro. Essa é uma burocracia que precisa ser feita, tá? E aqui também vai mais uma sugestão, tá? Não vai deixando para depois. Toda vez que você fizer uma compra, já bota numa planilha, já vai fazendo todo o controle das suas compras, das suas ações, dos seus fundos imobiliários, vai controlando o teu preço médio, tá? Porque uma hora você vai precisar e aí depois você vai ficar aí o dia inteiro praticamente fazendo sua declaração de imposto de renda. É chato pra diabo. Então, se você vai fazendo esse trabalho picadinho, né? Toda vez que você faz uma compra, chega lá na declaração, é só você informar. Beleza? É isso. Vamos lá. A declaração só deve ser feita quando vendida? Olha só. Quando você vende, ele pode ou não te gerar a obrigatoriedade de pagar o imposto, tá? A declaração você só faz uma vez por ano. Então, no caso, a gente tem a obrigatoriedade de fazer e de entregar a declaração até dia 30/4, tá? Referente ao ano de 2019, tá bom? Então, voltando. Vendeu? Você tem que ver se você vai precisar ou não pagar o imposto. A declaração você só faz uma vez por ano, tá? Dividendos, ou como se chama o que se ganha do fundo, deve ser declarado? Sim, Lu, eu acho que você entrou na live, eu já tinha falado sobre isso, tá? Foi o primeiro tópico que eu falei. A gente chama de rendimentos, né? Ou rendimentos ou dividendos, tanto faz. Não faz diferença porque o tratamento tributário é o mesmo, né? Então, quando a gente fala dos fundos imobiliários, tá? Você precisa declarar o montante de fundos imobiliários que você recebeu, de rendimento sobre os fundos imobiliários que você recebeu, tá? Como que você faz, tá? E aqui vai uma dica, é o que eu faço, tá? Pega a sua corretora, puxa o extrato da tua corretora, que tem todas as suas movimentações, tá? Joga isso numa planilha de Excel, tá bom? Tenta jogar isso numa planilha de Excel e filtra só o que é rendimento de FII. Pega esse totalzão, e aí você vai pegar pelo totalzão, vai lá no bloquinho de rendimentos isentos e não tributáveis, vai na linha de outros, porque não tem linha específica, e lança esse totalzão de rendimento de FII. Beleza? Ícaro, fiz só day trade ano passado e fiquei no prejuízo. Como devo declarar? Olha só. Seu depoimento é animador para quem quer fazer day trade, né? Você só apurou prejuízo. O que você faz, tá? Se você só apurou prejuízo, você tem duas opções, tá? Você pode declarar o prejuízo, tá? Vai dar trabalho, mas você pode declarar o prejuízo. Não vai te gerar nenhuma obrigatoriedade. É só uma questão, é só para fins informativos, tá? Lá no bloquinho de renda variável, você vai lá, coloca no mês a mês todas as operações que você teve, só para fins de informativo, tá? No teu controle pessoal, é importante você ter este controle dos seus prejuízos. Por quê? Porque se você fizer day trade daqui para frente e você apurar lucro, você pode compensar esse prejuízo, tá? E aí você só paga imposto a partir do momento que você começa de fato a apurar lucro, tá bom? Então guarda esse prejuízo porque você pode compensar ele lá na frente. Mas lembrando, você só pode compensar prejuízo de day trade com lucro de day trade. Você não pode compensar prejuízo de day trade com operação no mercado à vista, tá? Mais uma pergunta aqui. Podemos usar o preço médio fornecido pela Clear para declarar? Você pode, tá? Você pode usar. Tem cliente meu que usa, tá? Mas assim, você não, se eventualmente este preço médio está errado, tá?
e você fez um tratamento tributário equivocado, baseado numa informação que não é uma informação legalmente aceita, vamos dizer assim, preço médio que a corretora fornece, porque a obrigação de controlar o preço médio é sua, se eventualmente isso estiver errado, você vai ter que arcar com essa questão, né? Se a Receita Federal eventualmente te intima, ela não vai aceitar o preço médio da Clear. Ela vai pedir todas as suas notas de corretagem e ela vai calcular o seu preço médio, né? Para poder te intimar ou não a pagar algum imposto indevido que você recolheu de forma indevida. E se você falar, não, a culpa é da Clear que me informou um preço médio errado, a Receita Federal não vai estar nem aí, porque ela vai falar onde está escrito aqui que o preço médio da Clear é um documento legalmente aceito, como um informe de rendimento, por exemplo. Não, esse controle é teu, você pode, mas eu te indicaria que você tivesse o teu controle de preço médio, tá? Quem teve perda na bolsa, essa perda tem durabilidade de quantos anos? 5? Não, o prejuízo não prescreve, tá? Você pode levar o prejuízo pro resto da vida, tá? O que prescreve, se eventualmente você não recolheu um imposto devido, o que prescreve o direito que a Receita Federal tem de te cobrar. Depois de 5 anos acabou, prescreveu essa obrigatoriedade, tá? Mas o teu prejuízo que você vai compensar com lucros futuros não tem prescrição, você leva pro resto da vida, tá? A corretora emite nota para todas as operações? Sim, Lu, emite nota de corretagem para todas as operações de compra e venda, tá? Por exemplo, bonificação de ações, eu não sei se tem nota de corretagem, eu não conheço, tá? IPO, eu já tive caso em IPO, que eu comprei em IPO, a Rico emitiu nota de corretagem, em algumas outras operações a Rico não emitiu nota de corretagem. Aí nesse caso, o que você faz, tá? Vai lá no teu extrato, no dia que ocorreu a liquidação, por exemplo, do IPO que você fez, que você comprou no IPO, vai ter o número de ações que você comprou e tem o valor que saiu da tua conta. Divide um pelo outro e você tem o custo por ação, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Boa, show, obrigado. Muito top. Boa, gente. Mais alguma dúvida? Ah, deixa eu dar uma dica aqui, tá? Que é importante. Quando vocês forem calcular o preço médio de vocês podem usar a corretagem que vocês pagaram para a composição do custo, tá? Então, isso ajuda. Se eventualmente você vai precisar pagar imposto de renda, você tem um custo maior, né? Então, você paga menos imposto de renda sobre aquele lucro, tá? Então, não esqueçam de incluir o custo de corretagem no custo de aquisição de vocês. Ajuda no preço médio, tá? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Lembro de ter recebido notas por e-mail. Vou buscar, mas é só compra. Boa, Lu. É isso aí. Holder raiz. Só compra, não vende, hein? Vai acumulando ações aí. Olha só. Se você não recebeu eventualmente alguma por e-mail, geralmente, pelo menos a Rico manda, né? É só ir lá abre lá a tua conta, né? Vai ter lá ações, menu de ações, notas de corretagem, vai ter todas lá, tá bom? Rodrigo me fez uma pergunta aqui. Para subscrições, precisa declarar? Olha só, Rodrigo, não tá muito claro na declaração qual que é o tratamento que você faz para subscrição. Quando eu digo tratamento, é aquela venda de subscrição, tá? O que eu geralmente faço? Existe uma nota, existe a venda de subscrição, tá? Só que, pelo menos a Rico, ela não emite nota de corretagem para venda do direito de subscrição, beleza? O que eu faço? Eu pego o valor que entrou na minha conta por eu ter vendido o direito de subscrição, tá? E eu declaro como se fosse um rendimento isento, né? Por quê? Porque eu ganhei aquele direito, né?
eu vendi aquele direito de subscrição e eu não tive custo nenhum por aquilo. Eu ganhei de forma como se fosse uma bonificação de ações. Então ele é um rendimento isento. A gente pega o valor da venda do direito de subscrição e declara como rendimento isento. Se eventualmente você subscreveu as suas ações, né, você exerceu o direito de subscrição, você comprou as ações por um preço mais barato, vai compor ali o teu custo médio, tá? Por uma compra pelo preço que você exerceu o teu direito, tá? Mas se você estiver falando da venda do direito de subscrição, é um rendimento isento. Ele é similar à bonificação de ações, embora na legislação não esteja claro, tá? Vamos olhar aqui, mais uma pergunta. O programa IR Bolsa é confiável para fazer o cálculo do DARF? Eu não conheço, vou ser bem honesto, tá? Eu não conheço esse programa não. Mas assim, se você... esse programa calcula o DARF? Ou é só para emitir o DARF? Se for só para emitir o DARF, se você já fez o cálculo do imposto e quer emitir o DARF, eu indico que você faça pelo Sicalc, né? Entra no Sicalc Web, faz lá a emissão e aí depois é só fazer o pagamento, né? Olha só, eu uso o sisteminha que chama meusdividendos.com, porque eu já uso inclusive para controlar o preço médio, tá? E esse programa, ele já faz o cálculo, se você tem que pagar algum tipo de imposto, ele já faz o cálculo e ele mesmo emite o DARF, tá? O DARF não importa para onde você está emitindo, onde você está emitindo. O importante é você ter as informações do DARF, né? O código, data do o período de apuração, aquela coisa toda, porque você entra lá no seu internet banking ou leva num banco para fazer o pagamento, tá? O DARF ele não tem código de barras e tal, então não faz muita diferença, tá? Mas se for só para fazer o cálculo do DARF, geralmente esses sisteminhas são confiáveis, né? Pelo menos o IR Bolsa, embora eu não conheça, ele é bem famoso, né? Mas assim, você consegue ali ter uma noção, a não ser que seu patrimônio seja muito grande, você faça movimentações muito recorrentes, tá? Mas geralmente você consegue ter mais ou menos uma ideia se está certo ou não aquele cálculo ali, tá? Para ganho de capital, venda de apartamento com lucro, preciso baixar o programa da Receita e migrar o DARF já pago, certo? Ó, a Lu já tá migrando aqui de ações para venda de apartamento. Não tem problema, Lu, olha só. Vamos estender aqui um pouquinho. Você faz essa operação no programinha da Receita de ganho de capital. E aí você faz a migração, né? Você baixa um arquivinho lá dentro do ganho de capital, você migra para a tua declaração, tá? Venda de apartamento é importante você usar o sistema de ganho de capital, porque você pode ter isenção, ele tem um cálculo ali específico, se foi metade com dinheiro, metade com outro bem, o pagamento, ele tem todo um cálculo ali específico, tá? Mas usa o sisteminha de ganho de capital e aí você migra para o sistema da declaração mesmo, tá? Beleza? Sim, ele pega a nota de corretagem e calcula tudo. Lucro, prejuízo, DARF, pega pela nota de corretagem. Ah, ele faz a migração, né? Ele faz tipo o download ali das suas notas de corretagem, ele faz tudo esse negócio, né? É meio parecido com todos esses programas aí, esses apps que controle de investimento, né? Não, sim, eu acho que é confiável sim, tá? Eu faria. Eu utilizaria sim. Até porque é uma ferramenta, né? Então, eu acho que dá pra usar sim. Eu utilizaria. Como eu uso meusdividendos.com, tá? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, já 1 hora de live, hein? 1h04, foi maneiro. A gente conseguiu passar todos os pontos aqui, tivemos bastante dúvida, foi bem legal. Teve umas questões bem interessantes aí. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Meus dividendos, como é? Meusdividendos.com é pago? Não, Lu, não é pago não. É gratuito, você pode criar a tua conta lá, é gratuito. Por exemplo, para os meus clientes, tá? O que eu faço? Se tem algum cliente que não tem controle de nada, sempre foi meio empolgadão, só comprava e vendia, ganhava dinheiro e não se preocupava com nada, o que eu faço? Eu peço as notas de corretagem, né?
e eu monto esse controle para ele e eu uso os meus dividendos.com, né? É uma ferramenta bem interessante e é gratuita. Coisa maravilhosa. Fica todo o teu controle lá, tá? É isso, gente. Então nós vamos encerrando, beleza? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Vamos agora descansar. Espero que vocês estejam trabalhando em casa, né? Esteja todo mundo cansado e não esteja descansando de fato. Mas vamos lá. E agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar aí no privado que eu tento esclarecer, mas eu acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos aí da declaração de imposto de renda. Beleza? Valeu, gente. Tamo junto. Falou!